Muito bem, seguimos então, próxima pauta. A reportagem do jornal Folha de São Paulo afirma que o Banco Central quer excluir parentes de políticos da lista de monitoramento obrigatório das instituições financeiras e também quer retirar a exigência de que todas as transações bancárias superiores a R$10 mil sejam notificadas ao COAF. Depois de afirmar isso, o jornal diz: as propostas entraram em consulta pública na semana passada, precisamente no dia 17 de janeiro, e fazem parte da atualização das normas que o Banco Central impõe para combater lavagem de dinheiro. Desde 2009, ano em que a regra entrou em vigor, pais, filhos, companheiros e enteados de pessoas consideradas politicamente expostas, entre elas aí outros elos políticos, vamos dizer assim, são alvo de uma vigilância mais rigorosa dos bancos. Em nota, o Banco Central afirmou ao jornal Folha de São Paulo, aspas, a proposta não retira parentes, ela deixa a cargo da instituição financeira avaliar sim se as movimentações de parentes precisam ser reportadas ou não. Sobre os valores, diz o banco, caberá à instituição financeira classificar cada cliente de acordo com o seu modelo, renda, movimentação financeira, etc. Em Davos, o ministro Sérgio Moro se manifestou, disse, aspas para ele, é só uma consulta pública e não uma decisão final. Temos de entender melhor por que os reguladores do Banco Central estão propondo essa medida e aí podemos discutir com eles se é uma boa ideia. Fecha aspas. Muito bem, Vera, passo a bola para você, já adiantando que a gente vai discordar desse assunto. Não tenho que discordar. Conversei com o Banco Central e eles vão recuar dessa consulta que eles mesmos abriram, tá? Então falei com a diretoria do banco, eles admitem que a redação dá margem a essa interpretação, o que eles afirmam? Que quiseram apenas adequar as normas brasileiras ao que diz a norma internacional, ao que propõe aí, propõe os mecanismos internacionais de controle de atividade financeira e de controle à lavagem de dinheiro. Então, a retirada do limite de R$10 mil seria para ampliar o escopo de manifestações que você pode fazer, que os bancos podem fazer à autoridade monetária, portanto, ao Banco Central, de atividades suspeitas. Então, não passa a ter essa régua dos R$10 mil. A qualquer montante suspeito e incompatível com a renda daquela pessoa, ele pode ser monitorado. E de qualquer pessoa, diz eles. Por isso, eles retiraram uma norma que existe, que é do próprio Banco Central, desde 2009, retiraram nessa consulta, né? A norma ainda não está em vigor, que é pessoas, parentes de quem é politicamente exposto, têm de ter um monitoramento pessoal em cima e específico. Isso foi retirado. E aí, qual é a explicação para isso? A norma internacional não entende parente como sendo alguém politicamente exposto. E aí que é o pulo do gato. Porque o parente é alguém normalmente usado como laranja em crime de lavagem. E esta foi a filosofia por trás do entendimento do próprio BC ao instituir que os bancos façam um monitoramento pessoal em cima dos parentes de pessoas politicamente expostas. E por que causou todo o ruído? Por causa do caso Flávio Bolsonaro, embora uma coisa não tenha nada a ver com a outra. Isso é uma norma que já está em gestação no Banco Central há muito tempo. O Banco Central é a autoridade monetária do país, não se curva ao noticiário, já vinha tratando de adequar essa norma à norma internacional e aí optou por bem tirar os parentes da norma. Diante da repercussão negativa, eles entendem que, no caso específico brasileiro, manter os parentes pode sim ter um ganho na ajuda aí ao combate à lavagem de dinheiro, e o BC já admite que isso na consulta pública pode cair. Portanto, a norma que mantém o monitoramento sobre os parentes deve ser mantida. Essa informação eu acabei de publicar, estou dando aqui para o ouvinte do 3 em 1. Então, portanto, a reportagem que trouxe a público a consulta do Banco Central a respeito do assunto serviu também, de novo, transparência para jogar luz sobre algo que vinha sendo discutido, e é louvável que o Banco Central abra uma consulta pública para tratar do assunto, uma consulta pública que vai durar 2 meses e não só 1 mês, como são as consultas do BC normalmente, me explicou essa fonte, justamente pelo caráter delicado do assunto. E aí agora eles dizem que não tem nenhum amor por essa norma, que eles vão restituir provavelmente a norma como ela era para acabar com essa controvérsia, porque o Banco Central não tem interesse em proteger esse ou aquele, estava só querendo desburocratizar e tornar ali
aí mais abrangentes e não mais restritas as regras para você monitorar pessoas que são passíveis de cometer crime de lavagem de dinheiro. Em linhas gerais, essas normas sobrecarregam demais o próprio COAF. Tem um dado, por exemplo, em 2018, foram 3 milhões de notificações ao COAF. Sabe quantas se reverteram, por exemplo, em relatórios de inteligência, quando o Ministério Público, a Polícia Federal é acionada? 7 mil. Mas se você restringe, mas se você amplia e tira os 2 mil reais, os 10 mil reais, você vai ampliar, né? Vamos lá. Vai dar mais trabalho. Mas 10 mil era obrigatório, né? Era todas as transações de 10 mil iam para o COAF. Era obrigatório. E com o avanço da inflação nesse tempo, uma transação de 10 mil reais perdeu a importância que já teve. No passado, uma transação de 10 mil reais era muito mais substancial. Para concluir, Joel, para concluir, Vera, então eu dizia que de 3 milhões de notificações, 7 mil geraram algum tipo de relatório de inteligência, o que, como eu disse, é uma baita de uma sobrecarga, porque sobre o resto não tem indício nenhum de que se trate de lavagem de dinheiro. Tá? Outro ponto que eu queria colocar, os 10 mil reais, isso aí já tem mais de 10 anos, esse valor está completamente defasado. 10 mil reais hoje é um carro usado. Sim, ninguém tá se tem bicicleta hoje que já custa 10 mil reais. Só para pontuar isso, porque eu disse que a gente ia discordar, não concordo com esses pontos, acho que de fato é uma baita de uma sobrecarga. Mas a gente não tá discordando. E acho que o próprio Banco Central diz, como eu li no começo, que ele não se trata de inibir parentes, e sim repassar para que a instituição financeira determine quem deve ou não ser investigado. Ou seja, você está tirando uma obrigação de você está transferindo, você não está excluindo a obrigação. Você está transferindo para a instituição financeira. Deixa eu pontuar um comentário. Você está deixando a cargo, isso é subjetividade. Não, é transferência. Você não significa exclusão. É lógico que sim, transferência uma obrigação não significa exclusão. E deixa de ser Antes era obrigatório. Todo parente de político vai ter que as transações terão que ser reportadas e analisadas de perto e levadas ao COAF. Agora, se essa nova norma fosse valer, ficaria a cargo de cada instituição financeira, perderia essa obrigatoriedade. Seria possível que diversos parentes de políticos, portanto, não fossem mais monitorados de perto pelo COAF. No entendimento, o que eu tenho lido aqui, tanto da Polícia Federal quanto do Judiciário, seria uma perda isso, porque é importante para o combate à corrupção você estar acompanhando o que parentes próximos de autoridades fazem. Inclusive, alguns levantam que a gente até deveria expandir quantas autoridades a gente considere e o COAF deve ficar em cima, monitorando as transações. Para incluir, por exemplo, líderes religiosos que lidam com muito dinheiro também. Esse seria outro ponto que o Judiciário entende que, olha, é importante ter um olhar de perto aqui, porque recebem isenções fiscais, então vamos olhar de perto essas operações. Agora, quanto à coisa dos 10 mil reais, de fato, toda operação de 10 mil reais ser obrigatoriamente levada ao COAF, isso parece um pouco excessivo hoje em dia, porque esse valor, que 10 mil, que já foi um valor substancial no passado, hoje em dia é um valor, com a inflação que aconteceu nesses 10 anos, hoje em dia já é um valor bastante defasado. Seria interessante, talvez, uma norma que previsse a atualização desse valor mínimo de transação com base nos índices de inflação. Norma, só esclarecendo aqui, tá? A norma de 2009 do Banco Central. Pais, filhos, companheiros e enteados de pessoas consideradas politicamente expostas, entre elas políticos, tem de ser alvo de vigilância mais rigorosa dos bancos, com o objetivo de monitorar e coibir eventual lavagem de dinheiro com origem em desvio de recursos do Estado. Então, uma norma do próprio BC, ela seria retirada porque o que o BC diz? Diz que a norma internacional não reconhece os parentes como pessoas politicamente expostas, mas ele próprio, BC, reconheceu. E isso tem sido usado, inclusive, em vários casos de investigação aí, de parentes laranjas de políticos. Não. Então, ele admite retomar e reincluir isso no próprio texto da norma. Nesse caso específico, o combate à corrupção no Brasil estava um passo à frente, digamos assim, da norma internacional. Claro. Então, não necessariamente a gente quer retroagir para ficar na norma, a gente já estava um passo à frente dela. Deixa eu trazer o Carlos Andreasa aqui para a conversa. Andreasa, vamos lá. Queria jogar uma pimenta aí nessa discussão que tem natureza constitucional. Porque eu entendo o caráter vigilante da norma conforme vige hoje no BC, essa que monitora parente ou relativo de político. Mas é algo discricionário, tem um caráter autoritário nisso, que a gente precisa refletir a respeito também. Quer dizer, o fato de você ter parentesco com alguém, relação com alguém, faz com que você fique exposto. Faz com que os seus dados bancários fiquem expostos.
E há um grau de autoritarismo, talvez mesmo de natureza inconstitucional nisso. Eu coloco para reflexão nossa esse respeito, para aprofundar o debate. Mas é o seguinte, já há muitas restrições ao fato de alguém ser parente de político. A gente falou aqui, por exemplo, do caso do filho do Mourão, cuja carreira fica realmente travada. A escalada da carreira dele na atividade pública, na Petrobras, deveria ficar paralisada, uma vez que ele é o vice-presidente da República, o ônus dessa condição. Mas ter a sua movimentação financeira destacada da massa da sociedade em função de parentesco, isso me parece um excesso. Mas, Andreasa, deixa eu lançar então também uma contra-provocação aqui. No caso que você falou do avanço na carreira, de fato, por ser parente de um político, ele está sendo prejudicado nas possibilidades de vida e de ascensão dele. Mas no caso das transações financeiras serem apenas conhecidas e notificadas ao COAF, você não está tirando possibilidades, você não está limitando a vida da pessoa, você está só olhando mais de perto para ver que ela está de fato cumprindo a lei. Exato, e hoje em dia todos nós, se fizermos movimentações acima de 10 mil, caímos nessa malha fina, por assim dizer. Com a retirada do valor, qualquer um com qualquer valor. E aí também os parentes dos políticos. A proposta é 50 mil. A nova proposta, segundo a própria reportagem da Folha de São Paulo, para mudar esse valor para 50 mil. Ficaria também a critério dos bancos. E no caso das pessoas parentes de politicamente expostos, o que existe esses daí, independentemente do valor, estão sob um monitoramento específico, que também não fica muito claro qual é. Mas não é uma quebra de sigilo, é para informar o COAF a qualquer movimentação atípica, né? Até porque eu ainda continuo achando que os grandes casos de lavagem de dinheiro no Brasil, só aqui, no Brasil, vamos pegar o Petrolão aí, por exemplo, não passaram por enteados, não passaram por filhos. Enfim, André, você quer complementar? Filhos todos do Sérgio Machado, né? Mas não são os principais valores, né? Não são. Não? Não. São poucos? Perto da monstruosidade do Petrolão, não. Mas isso Machado enriqueceu pouco? Perto não disse que ele enriqueceu pouco, eu disse que não por meio do filho. Mas fez lavagem com o filho. Existe essa modalidade. E a Polícia Federal, é a Polícia Federal que está dizendo, é a Polícia Federal que está dizendo que é relevante. Que é relevante fazer esse monitoramento. Diga, Andreasa, diga lá, vamos lá. Eu queria insistir nesse negócio. A gente está num momento muito dramático relativamente a informações sigilosas das pessoas. Nós estamos vendo aí, por exemplo, o caso do Flávio Bolsonaro. Tem uma discussão aí em curso, independentemente do grau de rolo em que o sujeito esteja metido. Vou insistir nessa tecla. Essa geração de relatórios do COAF e a demanda feita pelo Ministério Público, por exemplo, ao COAF, sobre informações sigilosas das pessoas, diz respeito exatamente a isso também. Não podemos nos negar a esse debate de natureza constitucional, o sigilo das pessoas. A gente vai criando funções destacadas em relação à sociedade. Parente de político, fulano não sei o quê, amante de político daqui a pouco vai ter. Quer dizer, a vida privada, inclusive o fato das pessoas não terem culpa. O sujeito é filho de um político, não tem culpa, não escolheu ser filho daquele sujeito, nasceu, não tem nada a ver com atividade política, não tem mandato, tem uma vida pessoal e tem as suas movimentações especialmente monitoradas. Inclusive o seguinte, o sujeito, esse que não deve nada a ninguém, pode ter uma amante e manda dinheiro para amante. E aí? E aí? Mas ele deve a alguém ou não deve nada a ninguém? Não, mas não se trata de dever. O que não devendo nada a ninguém, mas tá com essa movimentação de natureza privada sendo exposta. Monitorado mas não é exposta ao público. Não é exposta ao público. É apenas o COAF ter conhecimento das movimentações atípicas. Nós estamos vendo, pessoal, nós estamos vendo que isso não funciona assim. Então o que a gente vai fazer? Eu não estou entendendo. A gente vai deixar de fazer o monitoramento do COAF sobre as movimentações financeiras das pessoas? É isso? Você considerou que foi ilegítimo no caso... Só não vai fazer destacamento. Não. Não pode ter esse tipo de destacamento, não pode ter esse tipo de exceção. É parente de fulano, tem uma regra especial para si. Exatamente, a regra parentes de pessoas politicamente expostas. Tô lendo aqui, esse é o tema, é o tal do PPE, parente de pessoas politicamente expostas. É uma isso? Classe, cria uma nova casta. Que tem que ser monitorada mais de perto. 2009.
todo mundo que se beneficia do dinheiro público, tem que ser olhado mais de perto. Me parece razoável isso. Beneficia do dinheiro público, vírgula. Que pode se beneficiar do dinheiro público. Não, mas calma, que recebe dinheiro público. Enteado não necessariamente recebe dinheiro público. Se o cara é político, tem um enteado maior de idade, a classificação que trabalha, de pessoa politicamente exposta é uma coisa internacional. Pessoa politicamente exposta. Essa categoria é uma classe internacional para, inclusive, efeito de monitoramento de movimentação financeira. A única diferença é que o Brasil acrescentou também os parentes. Então, isso foi a diferença do decreto de 2009, do próprio Banco Central, da norma. Incluiu os parentes entre aqueles que estão passíveis de um monitoramento mais de perto, e não é quebra de sigilo, é apenas o monitoramento dos próprios bancos e informar ao COAF qualquer movimentação suspeita, e não todas as movimentações, qualquer movimentação que fuja da tipicidade, que fuja, portanto, do dia a dia, do que é compatível com aquela renda da pessoa, com o que ela movimenta tradicionalmente. Se ela passa a ter uma movimentação atípica, o banco chega e fala: olha, COAF, essa pessoa aqui está andando fora, aparentemente, da linha. E aí o COAF vai analisar essas movimentações. É disso que se trata. Não se está fazendo nada novo, nem criando nenhum monitoramento em cima das transações diárias e corriqueiras das pessoas. É algo que deixemos muito claro, isso já existe. Isso já é praticado dessa maneira. Não se está querendo ampliar nada. O que se está querendo é suprimir. André, você quer complementar para a gente amarrar o bloco? Não, a ideia de suprimir, mudar o valor e tratar todo mundo igual, acho bom. Sou a favor.